Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos continuar o tema do anúncio do Evangelho, porque a carta aos Hebreus praticamente é um resumo daquilo que a gente chama de Evangelho, que quer dizer a boa nova, a boa notícia. Se alguém está doente, está grave, sai o médico, fala: olha, o seu ente querido, sua mãe, seu pai, seu irmão, ele já recuperou. Só um pouquinho de paciência, ele já vai sair da doença. Isso se chama Evangelho. Uma boa notícia. E a boa notícia qual era? Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Porque na história aí que está, cada um depois escolhe o sentido que quer dar às coisas. Ou de um lado, pode ser a ciência que quer me explicar. Assisti outra noite uma entrevista até de um jesuíta lá, americano, como agora o Papa é jesuíta, ficará mais famoso ainda. Então, a briga se acreditava no evolucionismo. E o jesuíta falava: eu acredito. Falei: pobre de um jesuíta. Pobre da nossa igreja. Na ciência não se acredita. Se experimenta. Se estuda. Se acredita em alguém que te fala uma coisa e que te anuncia uma realidade. Então a fé é um relacionamento de pessoa para pessoa. Para pessoa. Por isso que muita gente que falava que acreditava, e no mundo de hoje também, dizem que acredita porque nos milagres, acredito porque tudo que eu pedi, Deus me deu, então isso eu acredito, e nos milagres acredito. Muitos daqueles que acreditaram nos milagres foram os primeiros a gritar no povo, porque era o mesmo povo de Jerusalém, não é que tinha outros povos lá. Crucificam, manda ele para a forca, que era a cruz da época. Os mesmos que acreditavam nos milagres, que tinham assistido a todos os milagres de Jesus. Então, é algo muito mais profundo o fato de acreditar. E o que nos revela exatamente a Sagrada Escritura não é um misticismo vazio, ou um misticismo, ou uma fórmula, vamos chamar de fórmula religiosa de aparência, de visões. Não tem nada disso. É muito simples. Pela criação, se você estudar bem a criação, se você ver, isto qualquer analfabeta pode fazer. E as crianças fazem muito melhor do que nossos adultos, porque a gente perdeu o encanto da criação, não é? Então, pela criação, vendo como desenvolve uma coisa, etc.,
Aí que vem o famoso evolucionismo. Eu explico com muito mais simplicidade para as crianças. O que muda? Eu posso plantar uma semente e posso plantar uma árvore, não é? Se eu plantei uma árvore, seria a formulação que foi dada na Bíblia, que Deus criou o homem do barro da terra, não é? Então, você já vê a árvore, agora se vende todas as árvores enxertadas, não? Que já dão fruto, primeiro ano, né? Ou eu posso plantar uma semente e vou esperar 5, 6, 7, 8 anos, até me dar fruto. O que muda? Muda alguma coisa? Sim, muda o tempo. Mas seja semente como a árvore, deve ter uma vida. Se a semente não tiver vida, não vai brotar nada. E isso é o famoso evolucionismo. É difícil entender. Que o mundo tenha levado bilhões de anos para se formar do jeito que está, deve ter uma origem de vida. O que o mundo foi feito em 7 dias, a mesma coisa. Tanto o autor da vida e aquele que colocou a semente, como aquele que plantou a árvore. Crer? Aí está. Uma estupidez desse, grandes questionamentos religiosos, eles dizem. Esses são os grandes questionamentos religiosos. Questionamento religioso é outro. Eu jogo entre a vida e a morte. Este é o questionamento religioso. O jogo é entre a vida e a morte. Entre o bem e o mal. Este é questionamento religioso, de substância. Então nós encontramos, no princípio era Deus, fonte da vida, de onde vem toda a criação, primeiro ato de fé. Crer exatamente que todo este universo não se criou por um acaso, mas alguém o criou. Está certo? E na árvore, aí vem um simbolismo maravilhoso que nós encontramos naquilo que se chamava o paraíso terrestre, não é? Deus colocou todas as árvores de frutos, os homens podiam comer de todos os frutos, mas não coma da árvore. Que árvore era? O que vocês aprenderam? Que árvore era? Vocês estão no catecismo? Que árvore era? Que tipo de árvore era? Era abacaxi, era maçã? O que era? Maçã? Quem falou para vocês? No catecismo falaram isso para vocês? Árvore da vida. Na Bíblia está escrito, lá está escrito árvore da vida. Nem maçã, nem abacaxi. Sabe o que eu falo abacaxi? Que quando cheguei ao Brasil, eu estava lá no Rio Iguaçu, perdido nas matas uma noite. Eu sempre tinha lido muitos livros exóticos dos viajantes, dos exploradores. Então, conheço todas essas frutas, abacaxi, que eu não tinha na Itália, chamava ananás. Então, eu sonhava com encontrar estes frutos, não? Aí, à noite lá, não tinha nem luz, lamparina. Ofereceram abacaxi, apanharam na horta e ofereceram. Gostosíssimo. Falei, que pena. Adão e Eva se perderam por uma maçã que na minha terra dão para os porcos. Se pelo menos fosse um abacaxi, valeria a pena. Entendeu? Por isso que eu falo, maçã ou abacaxi. Entende? É árvore da vida. Porque o dia que vocês comerem a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, vocês vão morrer. A tentação qual foi? Não, vocês não vão morrer. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E vocês vão ser como Deus.
Aí não era uma tentação, preste bem atenção, sensual, física, que a gente já dá muito valor à tentação física, sensual. É o mínimo. Bem que meu pai falava, quando eu pedia, pai, compra um sorvete. Ah, meu filho, se fosse outra coisa que fica, eu compro. Sorvete daqui para cá, passa logo. Que nada, ele era uma mulher que não queria pagar. Entendeu? Mas ele tinha razão, daqui para cá. Então, coisa física é assim. Não, era intelectual. É aqui que estamos podres. Não é no corpo, não. Nós estamos podres na mente. É pela mente que se renova o homem. É pela mente. Vós sereis como Deus. E a tentação eterna do ser humano é ser como Deus. Com próprias forças. Mas Deus quer nos fazer como Ele, aí que vem um grande mistério, da segunda árvore da vida. E qual é a segunda árvore da vida? Não lembra? Olha atrás de mim. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. E a segunda árvore da vida na história da humanidade. Por isso que a cruz tem um sentido muito profundo. Total. E no domingo passado nós falamos que Chiara Lubich, fundadora dos Colarinos, ela falava assim, as amigas que iam para Roma. E Jesus abandonado, Jesus na cruz, aquele homem, o carpinteiro na cruz, vale mais do que todos os tesouros de arte que existem em Roma. Então, gente, tem alguma coisa de errada no nosso cristianismo. Porque eu já vi filas de 4, 5, 6 horas para visitar as obras de arte de Michelangelo lá nos museus vaticanos. E paga. E tem pouquíssima gente que medita no mistério da cruz. Estou falando para cristãos. Tem algo de errado, com certeza. Se Cristo na cruz vale mais do que todos os monumentos, Basílica de São Pedro pode vir abaixo. Os monumentos podem ser destruídos, todos. A vida na terra não vai ser abalada. Mas, se Cristo descesse da cruz, a vida da terra é totalmente abalada. Sobre a terra existiria somente a morte. E esta tentação lhe foi apresentada a Cristo. Se vocês acompanham os atos da paixão de Cristo, os judeus que queriam exatamente os milagres. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz e nós vamos acreditar em você. Mas ele não desceu. Porque era lá na cruz que ele restabeleceria a comunhão com Deus, que foi quebrado nos primeiros tempos da humanidade. Repito, a imagem da Bíblia é para nós entendermos, porque pelo menos eu sou burrinho, não sei se vocês são muito inteligentes, ou se os escritores de jornais, etc., devem ter uma sabedoria infinita, imensa,
para conhecer o ser humano, não é? Quando se sabe que a imensidão do cérebro é tão grande, maior do que os oceanos, é mais fácil descobrir as riquezas que estão no oceano do que os segredos que estão no cérebro humano. Isto como ciência, não estou falando nem como religião. Então, ter um pouquinho de humildade para os estudiosos é que nem um médico. Você sabe, eu tive hepatite 20 anos, sumiu do sangue. Não some, pela medicina não some. E o médico aqui de Caçapava diz que é descrente, porque para ele religião é escuridão, ciência é luz, religião é escuridão. Não sei o que ele encontra na ciência. Eu fico doido e gosto da ciência. Luz eu encontro em Cristo. Aí cada um. Mas ele, para se justificar, nega a própria ciência. 20 anos, segundo os médicos, exame de sangue, etc., toma remédio. Se o Frei não tem mais hepatite no sangue, é porque nunca teve. Resolvido o problema, Essa é a ciência humana. Sereis como Deus. Sereis como Deus. Nem dobrar a cabeça, dizer, pode existir outra possibilidade. Então, este tema, porque exatamente está isso. A remissão dos pecados, que é a remissão, libertação do ser humano da morte. Da morte física, da morte psíquica, da morte intelectual. Nós somos mortos, somos moribundos. A própria ciência sabe que da potencialidade da nossa mente, nós usamos simplesmente 0,5% normal, 1%. 2% já somos pequenos gênios. Como é que eles dizem nos exames psicológicos, quando faz para as crianças? QI. Tem outro nome? Tem um QI muito alto, não é? QI? A genialidade. Quando chega a usar 4%, é um gênio. Qualquer criança louca que encontramos no mundo, louca, analfabeta, que não pode expressar a potencialidade da sua mente, é superior ao maior gênio da humanidade. Einstein diz que usou 19% da capacidade intelectual. Entenderam? Então nós somos mortos intelectualmente também. Mortos nos afetos. Somos essencialmente egoístas. Não sabemos amar. Pensamos que sabemos amar. Mas só amamos se tem um retorno. E amor é gratuidade. Amor é como a fonte de água que jorra. Não interessa se é um bêbado que vai beber água. Não interessa se é uma moça bonita. Não interessa se é um atleta. Não interessa se é um pobre. Não interessa se é um rico. O amor é isso. Tanto que Deus, quando quis ensinar, Jesus quis ensinar o que é o amor, é como, sejai perfeito como vosso Pai, que faz chover sobre os bons e sobre os maus. Então, a humanidade morta e tudo isso aqui, repito, começando pelo físico, psíquico, afetivo, sentimental, intelectual, etc., aí entra a árvore da vida. Isso porque é o grande mistério da cruz.
Eis porque, amor, como tem bastante de Jacareí, o porquê foi construído aquele hospital. Quase ninguém sabe. O que eu queria levantar lá em cima era um calvário. Porque exatamente no hospital que se nasce para a vida, que se sofre e que se morre. E é gozado. Agora estão discutindo que os médicos não têm capacidade de anunciar, morreu o pai de um amigo, de uma senhora, de um amigo nesses dias, e a médica, coitadinha, desculpe, fiz o que pude, não consegui. Nós já tínhamos colocado outra resposta. Já pensou se alguém morre, é o próprio médico que cuida, fala, nós fizemos humanamente tudo que podia ser feito, como os judeus fizeram por Jesus. Levaram no sepulcro, colocaram os aromas, tudo, mas Deus o ressuscitou. Já pensaram vocês se no hospital o médico tiver a coragem e a capacidade de dizer isto? Que aquela pessoa que morreu vai ressuscitar. Como mudaria o hospital? Se falar um padre, eles pensam que padre tem que falar isto. Se falar o médico, é diferente. E nós tínhamos meditado isto. O que acontece? Mas a humanidade prefere colocar psicólogos. O que mais? Nem sei, eu parei na psicologia só. Não sei outros métodos. Porque a humanidade tenta resolver os problemas. Lógico que são problemas reais da humanidade. E nós cristãos não temos resposta a isso. Eu me pergunto, gente, que é esse nosso cristianismo? Burro. Um cristianismo burro. Que não dá nenhuma resposta à vida. Sendo que é o evangelho da vida. É o evangelho da vida. Esse é o grande mistério da cruz. Entenderam? Eis porque antigamente se fazia a oferta dos animais para apagar o sentimento de culpa que todo ser humano tem. E como ainda em outros povos tem esse sentimento de culpa. Já falei outras vezes, hindus, lá no Rio Gange, maometanos, tem que fazer uma viagem a Meca, e outros ritualismos que nem conheço, gostaria até de conhecer, mas a humanidade toda, sempre, os índios, dos Andes sobretudo, fazia sacrifícios humanos, oferecia as meninas virgens em holocausto para os deuses abençoar os povos. Gente, não é nenhuma novidade. E gozado, ontem assisti os monges tibetanos, que mesmo no sacrifício deles, que queriam a libertação do povo, vocês já ouviram, não? Que eles se botavam gasolina, se incendiavam, se queimavam, não é? Aí fiquei meditando. Mas Jesus, para salvar, ele não se suicidou. Vocês já meditaram? Ele não se suicidou. Foi colocado na cruz. Tem algo de diferente, gente. Muito diferente. Parece pequena coisa. Porque no suicídio é o desespero. Na oferta da própria vida é o amor. É diferente. Totalmente diferente.
Então tu me deste um corpo, holocaustos e sacrifícios. Tu não quiseste, tu me deste um corpo. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Aonde adquire um valor grande, quem? Não é Nossa Senhora do Dízimo, porque agora inventaram até Nossa Senhora do Dízimo. Além de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, agora tem até Nossa Senhora do Dízimo. Entendeu? Quem que deu o corpo a Cristo? É quem que ofereceu o corpo que ela gerou para ser colocado na cruz. Aí nós entendemos a maternidade de Maria até onde chega. Esse é o único título de Maria. Theotokos, desde o comecinho do cristianismo. Geradora da vida humana. Geradora de Deus na vida humana. E depois disto, aí tira os pecados do mundo, lógico. Porque o que acontece no grande mistério da dor e da cruz? Que com a dor acaba todas as vaidades. Vocês já viram desfile de moda numa UTI? Ah, não? Vocês não viram a corrida de São Silvestre na UTI, não? Não viram o campeonato mundial de futebol na UTI? Acaba tudo. Só se pensa numa coisa: salvar a vida. Como nós amamos pouco a vida, gente. Muito pouco. Nós amamos as vaidades da vida, mas não a vida. Nós amamos as coisas da vida e usamos a nossa religiosidade para conseguir as coisas da vida, mas não a vida. E porque ou não sabemos, ou não acreditamos que desta árvore vem a vida ao mundo. Esta é a árvore da vida, que une novamente, como um enxerto, une novamente o ser humano a Deus, para ele se explodir. E na Pentecostes nós temos o exemplo. O que eram os apóstolos? Gananciosos, traidor, por dinheiro, fraco, covarde, Pedro, Por que não tinha vindo o Espírito? Porque Deus, Cristo, ainda não tinha recolegado Deus à humanidade. Precisava o mistério da cruz, a oferta da sua vida, para unir novamente Deus à humanidade. E termino com um exemplo que me acompanha pelo resto da vida quando quero, às vezes parece que você afoga, saia para respirar. Sempre medito a história verdadeira de Santo Antão, que ele cresceu, foi, venceu todos os males dele pela oração, mistério da cruz, no deserto. Tinha um pássaro que levava comida para ele no deserto. Isso não é historinha não para boi dormir, não. História verdadeira. Escrita por Santo Atanásio, que foi discípulo de Santo Antônio no deserto. Quando ele finalmente tinha vencido, não ele tinha se transformado em Cristo, e ele era a habitação de Deus, através desta comunhão com Cristo. Ele que estava no deserto, semeou no deserto. Nasceu o trigo no deserto.
tinha se tornado na terra o verdadeiro homem que faz florescer o deserto. E se nós tivéssemos gente, isto eu falo até praticamente, muito praticamente, porque eu não falo estas coisas assim à toa, não. No mínimo, que a gente realizou nas obras sociais ou no próprio hospital. Eu sempre dizia, deixa o governo te roubar 30%, tanto não faz coisa nenhuma. Vamos colocar junto 1%, gente. Quem que fica mais pobre para dar 1%? Nós vamos realizar todas as obras sociais que a humanidade precisa. Gente, esse princípio vem de onde? Do cristianismo. Não vem da política. Não vem de nenhum partido. Porque vem do coração. Isso é na prática real das pequenas coisas. Imagina as grandes coisas que poderíamos fazer se a gente de verdade estivesse em Cristo e se as comunidades cristãs de verdade fossem comunidades cristãs. Porque sem os frutos, gente, não existe árvore cristã. Se as comunidades não produzem frutos de bem, não existe. Não existe. É sonho, é espetáculo, é tudo o que vocês quiserem, mas não é cristianismo. Porque cristianismo é vida que vem de Deus, salva o homem e faz do ser humano comparticipante com Deus na criação e na redenção do mundo.